Tum, tum, turum, tum, 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 tum. Tum, tum, turum, tum, tum. E quem que vai parar a máquina São Paulo? Sejam todos bem-vindos à coletiva do Juba, meus amigos. O São Paulo está realmente imparável, não dá pra discutir. Não, o São Paulo é fase. Ah, isso aí. E que era só pôr o técnico lá e aí o São Paulo consegue mostrar que sempre teve um ótimo elenco. Ontem, na entrada do David, na entrada de jogadores que mudam o jogo no segundo tempo, como Rato, como por exemplo o Michel Araújo, você vê que o São Paulo tem elenco. É elenco que eu estou falando. Bom, nós temos que discutir algumas coisinhas, como por exemplo, essa questão do Alisson aí. Tem também Caio Paulista. Esse moleque vai ser ponta do São Paulo um dia? Ele vai ser contratado pelo São Paulo para ser o ponta? Deixa eu trocar uma ideia com vocês e também sobre a repercussão do Rigoni, mas é rapidinho. Antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet, que é uma casa de bookmaker das mais respeitadas do mundo, onde você consegue dar palpites de futebol e acertando você fatura aquela tão sonhada e tão bem-vinda à renda extra, né? Na 1xBet, se você for no primeiro comentário fixado agora, ele tá te dando um presente. Tem um presentão da 1xBet pra você. Que é, o que acontece? Você chega lá, clicou, na hora que você fizer o seu primeiro depósito usando o meu link, você tem o seu valor dobrado pra usar dentro da 1xBet, para maior de 18 anos. Depositou 100, vira 200. Depositou 400, vira 800. Até os R$ 1.200. Muito top. Hoje, nós temos, olha pra tela aí, o Corinthians com o Fluminense. O empate tá pagando 3,2. O Fluminense tá pagando quase igual a vitória do Corinthians, só que o Fluminense joga aqui no campo do Corinthians, em Itaquera. E outro jogo bem interessante, que vocês estão vendo aí, tem o Inter com o Bahia, mas tem também o Atlético Mineiro com o Palmeiras. E olha que coisa interessante, o Atlético Mineiro tá pagando uma fortuna aqui para se ganhar, que é 2,51, e o Palmeiras se ganhar paga 3,04. Ou seja, apesar de jogar na casa ali do Atlético Mineiro, o Palmeiras ele tem um valor que se o Atlético ganhar pagar muito, se o Palmeiras ganhar pagar muito. Ficou muito interessante essa odd e eu recomendo para você. Gente, é 1xBet, primeiro comentário fixado. Valeu 1xBet, tamo junto. Vamos lá, falando agora o seguinte, o São Paulo ele teve lá o Goiás em casa e o Goiás, né, ele ousou, igual o Vasco. Lembram quando o Vasco ousou empatar o jogo contra o São Paulo no Morumbi? São Paulo fez 2-0 no Vasco. Quando o Vasco empata 2-2, ele cometeu essa ousadia de empatar o jogo, o São Paulo foi e fez 4. Fez mais 2, totalizando 4 gols. Ontem o Goiás, ele ousou fazer um gol no São Paulo, numa falha do Beraldo. Só que aí o Beraldo, ele tem, coitado, o moleque ele tem garrafa vazia pra vender, ele já acumulou uma gordurinha, né, que mostra que ele é um zagueiro excepcional. Ele errou, o São Paulo tomou aquele gol, o São Paulo tentando se encontrar, sentindo as ausências de caras como, por exemplo, o Rato, o Michel Araújo, até mesmo do Nestor, por que não? Tá faltando o jogador, faltou o Arboleda, aí o São Paulo cai pra cima e faz 3 gols. Um deles não valeu, que foi do Marcos Paulo, impedimento ali na linha milimétrica. Depois o São Paulo fez 2 gols. Então o São Paulo consegue virar o jogo no Morumbi e mostra algumas coisas pra gente, como por exemplo, o São Paulo não é um time que sente muito tomar aquele gol. O São Paulo é um time que toma o gol agora, mas ele consegue ser agudo indo pra frente. Trabalho do Dorival. Não é só tático, é também psicológico. Dorival conseguiu arrumar esse time até na cabeça. Até os caras saberem que o jogo é feito em 90 minutos e não é feito até a hora que você tomar um gol. O São Paulo sempre saía tomando gol com o técnico anterior e a conversinha era: nós nos desgastamos muito para empatar. O time se desgastou muito para empatar. Sempre estamos atrás do resultado, coisa e tal. Resultava em jogadores machucados ao final da partida e nós não conseguirmos reverter os resultados. Agora, o São Paulo também se desgastou para fazer o terceiro e o quarto gol contra o Vasco. O São Paulo se desgastou contra o Goiás para fazer o primeiro, o segundo e o terceiro gol. Claro, mas sai com resultados a favor, sai com resultados positivos e é um time que não se entrega. É um time que a zaga tá bem montada, achou um goleiraço. Rafael é um goleiraço. Não é de hoje que esse homem tá fazendo milagres ali, mas não são milagres. Milagres são feitos para quem não tem goleiro. Para quem tem um goleiraço, é ruim você pensar: ah, o De Bruyne no Manchester City faz milagres naquela meia. O Haaland no ataque faz milagres naquele ataque. O Vinícius Júnior faz milagres na ponta esquerda. Não, eles são jogadores de extrema qualidade. E o Rafael não é que ele faz milagres.
ele é bem posicionado, ele é seguro, ele sabe o que ele está fazendo. Então não é fazer milagres. Isso é você ter um ótimo goleiro. Assim como o Arboleda. Ele não faz milagres pelo São Paulo. Ele é um excepcional jogador. O Gabriel Neves, ele não faz milagres no meio campo. Ele é um excepcional jogador. Tem muita gente que fala pra mim, Juba, você tá muito iludido. E eu tô iludido até na fase ruim. Hoje, alguém consegue apontar pra gente aí o porquê que o São Paulo não é favorito a ganhar os 3 títulos que tá disputando? Por que que ele não é favorito? Tem 15 pontos igual o Palmeiras que não entrou em campo na rodada ainda. Mas o São Paulo foi garfado contra o Corinthians, ou seja, ganhou do Corinthians em Itaquera e voltou com um ponto só. Era pro São Paulo hoje ter 17 pontos, não fosse o Bruno Arleu e a palhaçada que fizeram lá em Itaquera. E o Rogério Ceni estava no São Paulo no primeiro jogo do Brasileirão com o Botafogo. Ou seja, o Dorival não perdeu nenhum jogo e o São Paulo só perdeu um esse ano no Brasileiro, que foi pro Botafogo e o técnico não era o Dorival. Então, o São Paulo hoje poderia ser líder isolado, tivesse a diretoria colocado o Dorival lá após o jogo contra o Água Santa, após a eliminação contra o Água Santa. Mas o São Paulo, ele tá numa fase tão incrível que qualquer jogador que entra ali dá conta do recado. Luciano, maravilhoso contra o Vasco, jogou nada contra o Goiás. Caleri não jogou bem ainda, não chega uma bola pra ele. Nestor, maravilhoso contra o Vasco, hoje nem jogou, ontem nem jogou contra o Goiás. E aí o São Paulo tem jogadores que pega o Caio Paulista, pega o Gabriel Neves, pega aí, por exemplo, o Rato na hora que entrou. São jogadores que mudaram o curso da partida, mudaram o panorama geral do São Paulo. Até o David, que voltou agora, que pode mudar também. O nome disso é ter elenco e ter padrão de jogo. O nome disso é ter sistema tático. Então, parabéns ao Dorival, parabéns ao São Paulo por escolher pelo Dorival, parabéns ao São Paulo por contratar o Rafael, que foi o único goleiro que o Rogério Ceni não indicou. Na primeira passagem indicou o Sidão, na segunda passagem pelo São Paulo indicou o Jandrei e indicou o Felipe Alves. A diretoria, não contente com os nomes, foi lá e comprou o goleiro Rafael do Cruzeiro. E quando comprou, colocou no São Paulo e falou, põe-se aí. O Rogério, que não indicou o Rafael, teve que colocar e é o goleiro que tá fazendo sombra pro próprio Rogério, porque foi o único goleiro que nós tivemos nos últimos 20 anos. Agora é o Rogério e o Rafael. Então o Rogério nem para indicar o goleiro ele conseguiu. Acho que o David foi um acerto, eu vou explicar o porquê. Agora, ó, cabelo bravo. Agora é o seguinte, um dos legados do técnico anterior é essa indicação do Alisson. E isso precisa acabar agora. Isso pode ser o único erro da vida do Dorival no São Paulo, é essa insistência com o Alisson no meio-campo. É imperdoável, é inadmissível. O Alisson não tem pra onde crescer o futebol dele, muito pelo contrário. A cada jogo que passa, joga pior. Então é inaceitável ter o Alisson. O São Paulo está empatando, está ganhando até fora de casa. Mas o Alisson, ele é uma âncora. O Alisson, ele não é jogador para o São Paulo. Bom menino, bom sujeito, se entrega bem, não é jogador para o São Paulo. Dorival tem que se livrar do Alisson o quanto antes. E não adianta falar, mas não tem ninguém para colocar. Tem. Ontem estava no banco o Michel Araújo, Rato e o Nestor fora. No próximo jogo, o Alisson não pode nem aparecer no Morumbi para jogar contra o Sport. Não pode aparecer lá. Porque volta o Nestor, tem o Wellington Rato e Michel Araújo. Não tem nem que pisar no Morumbi mais. Voltou o David, acabou a Alisson. Não tem que pensar mais em Alisson. O Rogério Ceni também não colocava Gabriel Neves para jogar. Nem relacionava pro banco muitas vezes. E o Gabriel Neves com o Dorival, sempre que joga, pelo menos 90% dos seus jogos, ele tem sido o melhor jogador do São Paulo. O melhor passe do time, a melhor transição de jogada do time, a melhor inteligência quando precisa clarear uma jogada, a melhor inteligência quando tem que matar uma jogada do adversário de contra-ataque. Gabriel Neves é líder naquele meio-campo e toma conta do meio-campo. Então nasce uma estrela. Sabe o filme Nasce uma Estrela? Gabriel Neves é a seguinte frase, nasce uma estrela. Só que ele é muito novo. Então pode ser que ele seja vendido ainda pelo São Paulo, que também fez um grande acerto na diretoria de comprar o Gabriel Neves, mesmo a revelia do técnico. Mesmo sem o técnico ter vontade de escalá-lo. São Paulo foi lá, bateu no peito e falou, vou trazer. Igual o Rafael. Eu vou trazer o Gabriel Neves. Trouxe e foi um grandíssimo acerto. Quisera eu e você que o São Paulo estivesse hoje com o Patrick, por exemplo, que tá no Atlético Mineiro, que é um monstro. O Patrick não tá jogando bem no Atlético Mineiro, mas no São Paulo jogava demais e não está jogando. Assim como eu falei do Rigoni ontem, foi a totalidade dos comentários, todos que eu li, todo mundo. Procurem aí no comentário do vídeo de ontem, todos disseram que queriam o Rigoni de volta no São Paulo, que ele jogaria pra caramba no São Paulo com o Dorival.
Não tem 20 milhões de burros aqui não. Nós não somos 20 milhões de burros. Nós sabemos o que estamos falando. Rigoni jogaria com o Dorival. Patrick voaria com o Dorival. E o Nicão é um cara que jogaria com o Dorival. Talvez até o Benítez. Não temos mais contusões. Não temos jogadores dilacerados em campo. Sabe, esfacelados. Com a mão no joelho, sem ar. Respirando sangue. Porque o técnico manda o cara correr em posições inexplicáveis por não ter sistema tático. O técnico de São Paulo anterior não tinha sistema tático. Era uma imbecilidade em campo, uma coisa muito ruim. E aí os jogadores até se machucavam. Não tô pondo na conta dele a contusão, mas tô falando que com o Dorival não acontece. E o próprio Dorival disse que não aconteceria. E não é tanto rodízio assim. Nós estamos vendo que os caras estão rodando de maneira bem discreta. Falando um pouquinho do David, que acho que merece um bom registro, o David foi aquela conturbação, né? Pra ele fechar com o São Paulo. Era algo conturbado. Eu quero eu quero o David. Se não for o David, quero com as características do David. O São Paulo foi e comprou o David. Empréstimo, vem por empréstimo, mas trouxe o David. O David chega, não treina e é colocado pra jogar. Sendo um tapa na cara da torcida do São Paulo, que viu um Galopo chegar e não ir jogar, porque o Galopo não entendia o esquema de jogo e tinha que se adaptar. Gabriel Neves, não entende o esquema de jogo, tem que se adaptar. Patrick ficando muitas vezes no banco de Sara, Nestor e Alisson e Igor Gomes. E o Patrick não podia jogar porque tinha que entender o esquema de jogo. Quando esse tipo de coisa acontece, você fala, tá bom então o cara tem que chegar no São Paulo e passar meses para se adaptar. Pedrinho, Marcos Paulo, idem. Ferrarese e Naruel Bustos, idem. Tudo igual, todo o mesmo padrão. Quando o David chega, ele é colocado na hora pra jogar. Na hora, no mesmo dia. Chegou, tira a roupa do avião lá que tava no avião, põe o uniforme e vai jogar. Então aquilo foi um tapa na cara do São Paulino. E a culpa não era do David, tá? Eu tenho novidades pra vocês. A culpa não era do David. A culpa era de quem empurrava David goela abaixo do São Paulino. O David, quando chega no São Paulo, ele se mostra realmente um cara forte, um cara agudo pela ponta esquerda e um cara tecnicamente não tão bom. Aquela jogada final, quando ele chuta com a perna esquerda, quando ele precisa dar um drible final e chutar com a perna direita, aquilo falta pro David. Mas sempre faltou. Por isso que ele é o David, não é o Bruno Henrique. Por isso que ele é o David, não é o Mané, não é o Vinícius Júnior, ele é o David. Então, o destino trouxe o David pro São Paulo. O Rogério Ceni trouxe. Só que o David no São Paulo tá representando. Não é pelo gol de hoje. Vocês estão me acompanhando aqui. Tô falando sempre, o David está fazendo falta. Perdemos o Pedrinho. O Marcos Paulo, às vezes não dá certo. Falta o David sim para fazer uma jogada rápida na esquerda. O David voltou. É também um cara da confiança do Dorival. Não tanto, mas é da confiança do Dorival. E já fez um gol. Então o David fez gol na estreia, fez gol agora na reestreia. O David tá de parabéns, cara. O David bate no peito, honra essa camisa do São Paulo. Por que que nós temos que ficar com alguma rusga com o David? Pela maneira que ele foi trazido. Jamais. Jogador do São Paulo. Parabéns ao David. Vamos pra cima e vamos ganhar com o David. E também com o Caleri. Facilitem a vida do Caleri que não recebe um passe. Tá faltando um meia. Mas Dorival, esquece esse Alisson aí e vamos pra cima. E o Caio Paulista, para finalizar o vídeo. É muito habilidoso. É muito rápido. Talvez o Caio Paulista não seja o lateral ideal pro São Paulo. Tá jogando até melhor que o Wellington, hein? Hoje merece a vaga com certeza. Mas o Caio Paulista, se o São Paulo conseguir comprá-lo do Fluminense, o ideal não seria pôr ele de ponta e ter um ponta dos melhores do Brasil por aí, talvez? Aí o São Paulo teria que comprar o Caio Paulista e mais um lateral esquerdo. E o David e o Caio Paulista seria esse cara para dar esse drible final, sem ter que correr o campo inteiro por ser lateral, dar o drible ali e conseguir não só fazer gols, como também facilitar a vida do centroavante do São Paulo e do meia que chega de trás. Porque a habilidade desse cara é assustadora. É um drible incrível. Me diga o que vocês acham. O Caio Paulista é uma ponta ou não? Braço! Até a próxima. Valeu!